Vim trazer então para vocês a minha fala. Olha que privilégio abrir os trabalhos dessa casa, do ano dessa casa, muito bom. E trouxe um abraço do pessoal de São Mateus, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Um abraço muito carinhoso da terra da farinha, do caranguejo. São Mateus é a terra da capital mundial da farinha, vocês sabiam disso? Antigamente exportava farinha. Os navios iam cheios de escravos e voltavam de farinha. Escravos e... Depois fala que o baiano não gosta de farinha, né? Mas São Mateus pertencia à Bahia, no finalzinho da Bahia. Hoje é Espírito Santo, mas é mais Bahia do que tudo. Então, esperamos o amparo sempre nos é dado pelos amigos espirituais na nossa fala. Nós vamos falar hoje sobre o valor do tempo. Já que a gente está começando um tempo novo hoje, a gente escolheu esse tempo. Bom, vamos falar do tempo. Já que nós estamos começando um tempo novo hoje, se alguém perguntasse a vocês qual a idade que você tem, vocês me responderiam: Maria Emília, 28, 14, 30, eu 54, Só que é um grande equívoco. Eu não tenho mais 54 anos. Esses 54 anos já se passaram. Eu tenho, na verdade, mais 20 talvez, 25, 30 talvez, com bastante boa vontade. Esses 54 eu não tenho mais. Já se foram. O tempo já consumiu. E eu não posso fazer mais nada com eles. O que eu tenho que fazer com os que eu tenho ainda. Parece um pouco desesperador, né? A gente só tem 20, eu só tenho 25. Mas nós podemos fazer muito com esse tempo que ainda temos nessa encarnação. Nós, reencarnacionistas, temos certeza da vida após a morte, da sucessão das vidas, e não nos apavora a idade, o tempo. E esses anos que nós ainda temos, eles estão calçados pelas experiências que nós escolhemos. Então a gente faz desse tempo que ainda resta, que a gente não sabe se é pouco ou se é muito, a gente não sabe quanto tempo vai ser, a gente imagina e espera que seja X anos, né? Eu falo 20, daqui a 10 anos eu falo 20 outra vez. Então, com essa experiência que a gente adquiriu, a gente vai fazer desse tempo nós vamos fazer as coisas acontecerem mais rápido, mais certas. A gente tem condições de acertar mais, de errar menos, porque tem mais experiência. Então, nós escolhemos falar sobre o tempo por isso. Porque o tempo é um paradigma, um grande paradigma. Olha o que Cecília Meirelles disse nessa frase: felicidade, custas a vida, mas quando vem não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, e para te medir inventaram as horas. O tempo existe porque a gente mede. Cecília Meirelles, ótimo, né? O tempo existe porque a gente conta. O tempo é relativo ao observador. Ele pode ser muito para uns e pouco para outros. Por isso que nós dissemos que esse tempo que nós temos ainda de vida, nessa encarnação, pode ser muito, pode ser não, com certeza é muito. Podemos fazer muito, porque é relativo. Essa relatividade do tempo parece ser um pouco complicada, mas não é tanto não. Essa relatividade do tempo a gente explica facilmente assim. Por exemplo, meia hora do lado da pessoa que a gente ama é muito pouco tempo, não é? 1 hora, 2 horas, pouco tempo.
1 minuto na cadeira do vigílio com aquele motorzinho demora demais. Então é relativo. Eu lembro quando o Clóvis Nunes esteve aqui e ele falava sobre o tempo. Ele falava, não sei se Virgílio se lembra, da comunicação de espíritos de um tempo com outro tempo. O indivíduo do presente se comunicava com o espírito do futuro. Foi lá no auditório do SAI, né? E eu falei, não é possível. Como? Aí eu chamei ele num canto no intervalo. Falei, Clóvis, cara, pode. Ele falou, Marcos, você está vivendo o paradigma do tempo. O tempo é relativo. O tempo que passa para um, não passa para outro. Depende do observador. Aí me explicou o seguinte: imagine você como um indivíduo, uma montanha, num cânion, se fosse aqui em cima. E lá embaixo é uma estrada imensa. E essa estrada vem, chega aqui, ela faz uma curva muito fechada e dá uma ponte. Daqui de cima, o observador vê que lá vem um indivíduo de motocicleta, andando muito. E ele repara que se ele fizer a curva aqui na velocidade que ele vem, ele vai cair na ponte porque a ponte está quebrada. Então ele desce e intercepta o motociclista antes da ponte. Diz ele, vá devagar porque a ponte está quebrada, você não vai conseguir frear. Com a curva em cima da ponte, ele não vai conseguir ver a tempo de frear. O indivíduo então diminui e passa devagar. Muito bem. Quando o observador está aqui em cima e está vendo o motociclista lá, para ele, o motociclista lá é presente. E a ponte também é presente. No mesmo instante, para o motociclista, ele é futuro, porque não viu ele ainda. E a ponte também é futuro. Então, depende do observador que é presente para um e futuro para o outro. Quando ele desce e avisa ao motociclista, o presente é aquele momento do motociclista e para ele. Para ele, a ponte é passada, para o motociclista ainda vai ser futuro. Interessante, né? Então, não devemos nos prender muito no tempo. Nós temos que aproveitar o tempo. Então, para isso, nós escolhemos umas citações de Emmanuel que fala sobre isso, sobre esse aproveitamento do tempo. A gente, quando percebe em nós a idade, o tempo passar, a gente começa a se desesperar. Né? Tinge cabelo daqui, tira a celulite dali, todo mundo quer ficar mais novo, né? E deixa o cavanhaque para esconder a papada. A gente quer parecer um pouco mais novo, mas o importante é o que você pensa de você. Olha o que Emmanuel diz em Caminho, Verdade e Vida: nunca te esqueça de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Nós temos um dia todos os dias e não podemos esquecer de aproveitar esse tempo na aquisição de valores elevados. Se a gente entrar nesse paradigma do tempo, a gente se perde. Foquemos as nossas atenções no dia de hoje, no que vem para nós hoje, o que está colocado para nós hoje. Jesus falou muito sobre isso, sobre a necessidade do foco do dia. Não lamentemos o que passou, usemos o passado como uma grande experiência, como um grande armazém de experiências para que nós tomemos decisões no futuro, mas foquemos o dia na aquisição de luz. É sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de mudar. Então olha que beleza que Emmanuel nos traz. O tempo é nosso explicador silencioso e te revelará ao coração
a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão, ou do amargoso elixir do sofrimento. Está em pão nosso. Com o tempo, a gente consegue perceber as coisas, a gente consegue perceber a verdade. Por isso que dizem que o tempo é o melhor unguento. Se com o tempo a gente não perceber, a gente cai no sofrimento, esse amargoso elixir do sofrimento, para poder perceber. A gente sofre para poder compreender. É uma resposta da lei para nós. Quando nós estamos no caminho correto, quando nós não estamos dentro da lei ou seguindo a lei, a gente experimenta o sofrimento. E ele é um elixir, vai nos fazer refletir. A dor não é ruim, ou tão ruim como a gente imagina. Ela é um aviso de que nós temos que dar uma guinada no nosso leme e mudar um pouco de direção. É uma ajuda que nós temos para retificar o nosso caminho, nos colocar nos trilhos. Então esse explicador silencioso que Emmanuel fala é a aquisição também que a gente tem com o tempo. Quanta coisa a gente compreende hoje que a gente não compreendia ontem ou há um tempo atrás. E nós vamos juntando experiências. E isso só com o tempo. Então também não adianta correr. Não adianta querer colocar os carros na frente dos bois, como se dizem na gíria. Vamos com cadência. A palavra é essa, cadência. Uma coisa após a outra. Ritmo. Certo, Geraldo? Igual na música. Não adianta você querer correr com a música, você atravessa. Cadência. Cadência. Passos firmes, mas com cadência. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas cadência sempre. Nunca parar. Vamos ver mais. Não te endureças na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Cada um de nós temos um caminho, uma estrada a trilhar. Por mais que a gente tente se desviar dessa estrada, desse caminho que nos foi dado por Deus devido à nossa necessidade, porque quando estamos no mundo espiritual, nós podemos fazer um planejamento reencarnatório. Então nós passamos uma espinha dorsal de como nós vamos agir encarnados. Existem espíritos especialistas nisso, em nos ajudar. A reencarnação, não esqueçamos, é natural. Ela se dá naturalmente. Ela não depende desses espíritos planejadores para se fazer. Eles, trabalhadores, ajudantes do Cristo, de Deus, executores, co-criadores, nos ajudam nessas preparações, quando nós não temos condições de fazer. Muitos espíritos já mais evoluídos têm condições de eles mesmos planejar as suas encarnações. Então muita gente se apoia nesse planejamento para se acomodar. É meu karma. Não é bem assim. Esses planejamentos, eles são muito não tão fixos, não tão rígidos, eu quero dizer assim. Por exemplo, Maria combina com João de encarnar juntos e ter 2 filhos, Manuel e Pedro, porque tiveram problemas com eles no passado. Então
querem recuperar as figuras de espírito, ajudar. Então Maria e João combinam de reencarnar e ter esses 2 filhos. E educar esses 2 filhos. Muito bem, João encarna primeiro, mais velho, Maria 5 anos depois, na mesma cidade, ou na cidade próxima, enfim, em condições de se encontrar, porque se um encarnasse aqui ou no Japão, ia ficar difícil. Apesar de ser possível, né? Pessoas do Japão vinham para cá, nesse caso aí. João, então, com 18 anos, Maria com 13, 5 anos de diferença, ele então conhece Marta, uma moça, encantadora, vai namorar com Marta, e Marta engravida de João. Nosso planejamento não era ele casar com Maria, e agora? Ele vai deixar Marta e o filho, que agora está chegando, porque ele planejou com Maria? Como é que fica? E aquele filho, será um daqueles 2 que ele planejou? Será o Pedro e o Manuel? Mas ele combinou que era com Maria, que ia vir os 2? Então, esses planejamentos eles são muito frouxos, vamos dizer assim. São linhas mestras. Agora que ele tem um filho com Marta, ele não vai deixar de apoiá-la para poder viver com Maria. Mas isso depende dele. Porque daqui a uns anos ele vai conhecer Maria e vai se apaixonar. Meu Deus, é a mulher da minha vida. Aí ele vai decidir se ele continuará com Marta, ou ele pode decidir antes, né? Ele pode ter um filho com ela até não casar. Então, esses planejamentos são ao longo da nossa vida mudados, mas a gente tende a voltar para eles. Por isso que ele diz: estrada que o Senhor te levou a trilhar, porque é o melhor para nós. Porque se João e Maria não educar esses 2 agora, que eles se proporam, eles, na hora de voltar, eles vão ser cobrados por isso. Então, essa coisa da juventude, da liberdade, às vezes nos traz consequências e desvios penosos. Essa liberdade que muitas vezes nós queremos tanto ter, nos trazem desvios penosos. Mas o que importa é que todos nós seguiremos no caminho. Ele será mais curto, mais longo, mas nós continuamos seguindo. Vamos ver a outra. Está no Reformador. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada página, cada dia é uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade, através das pessoas e das situações que te buscam. A nossa vida é um livro. Cada dia uma página. Só que nesse livro da vida, nós não temos como apagar. Não tem borracha que apaga o livro da vida. Esse livro é o nosso perispírito, onde fica registrado tudo. Imagine vocês que no computador, ele tem um log, onde tudo que você faz fica registrado ali. É como se fosse o perispírito dele. Nós temos também um arquivo que guarda tudo que a gente faz. Nós temos esse arquivo dessa encarnação e temos um imenso arquivo que está no nosso subconsciente, que é o do nosso espírito, que na verdade é o nosso mesmo. E a gente de vez em quando a gente pode acessá-lo. Só que apagar a gente não consegue. A gente consegue colocar embaixo, né? Onde eu disse tal coisa, eu mudo, vou dizer tal coisa. Eu estava errado naquele posicionamento. Assim é a nossa vida. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de fazermos as coisas, na hora de
construirmos alguma coisa com alguém nesses relacionamentos. Porque nossa vida é recheada de encontros e desencontros. E nós não percebemos, muitas vezes, o que representa um simples encontro com uma pessoa. Muitas vezes despretensiosamente. Quantas vezes não acontece que nós conhecemos uma pessoa e aquela pessoa se sente antipática para nós? Por exemplo, Virgílio, quando eu conheci Virgílio, esse cara é chato. Lá vem esse cara com essas perguntas enjoadas. O meu grande amigo hoje. Despretensiosamente nós fomos nos envolvendo. Meu grande amigo hoje. É o melhor amigo que eu tenho. É o Virgílio. Então, mas ele era enjoado demais. Eu estava na Gênesis do Monte, ele sentava lá e ficava perguntando. E ele vinha de branco, e eu não sabia que ele era da área médica, eu achei que ele estava na área da Umbanda. E eu passei pela Umbanda também. Eu tenho um carinho imenso pela Umbanda. Tenho um carinho imenso pelos irmãos da Umbanda. Ele era o chefe de terreiro. São nossos companheiros. E lá vinha ele perguntando. Bom, então esses encontros, a gente tem que valorizar muito, porque a gente não sabe o que está por trás daquilo. Eu podia ter perdido meu grande amigo, se eu tivesse se tratado, qualquer coisa assim. Conta a história de um indivíduo, uma história verídica, que ia para um encontro de distribuição de cestas básicas, que eles tinham na cidade dele, no centro espírita, e ele vai, e esse indivíduo estava com mais duas pessoas. Uma dessas pessoas foi que me contou essa história, e de repente uma mulher pede carona. Ele parou o carro, abriu o vidro, a mulher falou: "Só podia me dar uma carona até tal lugar?" Ele não ia para lá. É como se ele tivesse ido para São Silvano e a mulher fosse para a Maria das Graças. Ele falou: "Mas eu levo a senhora lá." Ela entrou no carro e eles foram conversando, e a mulher estava com dificuldades financeiras e ele acabou deixando para ela uma cesta. Voltou e tomou o caminho de volta. E explicou então aos dois que estavam com ele: esse indivíduo médium, de altas potencialidades. Aí ele falou assim: que oportunidade eu tive. Essa mulher é um reencontro que eu estou tendo. Eu tive um primeiro encontro com ela há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. Eu entrei numa cidade dominando a cavalo e ela vinha me pedindo comida e eu joguei o cavalo em cima dela e empurrei ela com o pé. E a joguei no chão e passei. Hoje ela estava novamente na estrada e ele teve a oportunidade de não chutá-la mais, ajudá-la. Só que esse indivíduo é médico. Ele viu nela uma conhecida e lembrou da história, e viu a história. Mas a maioria de nós não somos. E como é que nós vamos saber? Ele aproveitou uma grande oportunidade. Porque o dia que ele lembrar que ele foi aquele invasor que estava a cavalo, ela vai perdoá-lo. Não, foi aquilo, já passou, já me ajudou. Então, cada dia é uma página. Então esses encontros, essas situações criadas pelos nossos destinos, pelo nosso destino, são providenciais. Ninguém se encontra à toa. Nós estamos ligados uns aos outros. Se ele perdesse essa oportunidade, quando é que ele teria outra oportunidade de encontrar com ela? Para se redimir. Então, a gente tem que estar muito atento a esse nosso dia a dia. Diz o preguiçoso, eu no caso, sofro de uma preguiça tremenda. Amanhã farei. Acho que é por isso que eu me desloquei lá do lado da Bahia. Exclamo fraco, amanhã terei forças. Assevero delinquente, amanhã regenero.
É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda em verdade a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória dos séculos. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, um músico sendo aplaudido, sendo ovacionado. João Carlos Martins, por exemplo, aquele maestro, né, que vida maravilhosa, que vida linda, quanta glória ele está recebendo, mas o dia a dia dele foi construído com perseverança, com esforço pessoal, dia a dia. Todos nós sabemos, porque ele tornou pública a vida dele, da dificuldade que ele teve. E ele não foi preguiçoso, ele não foi fraco nem delinquente. Ele foi perseverante e aproveitou todos os dias e aproveitou todas as horas. Por isso que ele diz ainda, a noção real do tempo, é o que nós estávamos dizendo no começo. O tempo tem um valor imenso. Nós, às vezes, nos perdemos na quantidade. Mas eu não tenho tempo para isso, etc. Mas, como ele é relativo, ele tem um valor imenso. Por exemplo, as mães hoje não conseguem ficar mais o dia todo com os filhos. As mães trabalham. As mulheres trabalham. Inclusive, diga-se de passagem, mais do que os homens. Porque elas trabalham na rua, a gente diz na rua, né, fora de casa. Chega em casa, ainda tem os filhos e a casa. Mesmo que ela tenha um ajudante, ainda ela tem que estar olhando tudo. Então, a mãe não tem mais tempo para ficar com os filhos o dia todo. Então, aquele tempo que ela tem à noite, às vezes, aquelas horas, se ela aplicar bem aplicado, ela vai educar bem o filho naquele momento. O que importa é a qualidade da educação que ela usa naquele tempo. Então, a quantidade do tempo não é tão importante. O problema é a qualidade que você aplica. Eu dei um exemplo das mães e me lembrei agora, quando a Anete Guimarães esteve em São Mateus, em julho, eu tive a oportunidade de ficar conversando umas 8 horas com ela, porque foi 4 horas de viagem para ir, quase 4, lá e mais umas 4 para voltar. Então eu suguei tudo que eu podia. A Nete é ótima. Hein? Vou fingir. Então, a gente conversando, ela disse, Marcos, quando eu estava em casa uma vez, a gente falando sobre filho, etc, família. Ela tem 3 filhos. Eu estava em casa uma vez e eu percebi que os meus filhos estavam brigando, porque um queria assistir um canal de televisão e o outro queria assistir outro. Aí eu pensei, poxa, esses meninos estão bem alimentados, estão numa escola muito boa, a gente tem condições de colocar. Tem um lar estabilizado, graças a Deus a minha casa é um lar estabilizado, segundo ela. Não tem problema nenhum, por que estão brigando? Aquela briga de criança, aquela coisa normal. Inclusive a conversa dele, eu falei, a menina é tudo igual. Ela falei agora de briga, ela comentou sobre isso. Então ela disse, o problema é a televisão. O problema é a televisão. Eles estão brigando por causa da televisão. O que ela fez? Pegou a televisão, botou no saco, uma daquelas 29 polegadas que pesa um absurdo, daquela que você vai pegar que chega lá, dor nas costas, né? Hoje em dia tem essas maravilhas da época. Botei no saco e falei, olha, a televisão não era tão velha assim, e dei para funcionar. Tem 4 anos lá em casa que não tem TV. Ele está louca? Não tem, acabou, não tem. Falei, e aí? Aí eu comprei um cavaquinho, botei lá no quarto, comprei um violão, botei na sala, comprei uma bateria. Hoje eu tenho um violonista, que está cantando, até compõe, um baterista e um violinista. Porque a NET é formada em música. E a televisão não faz falta. Então ele diz, Marcos, meus filhos não perdem tempo com televisão.
Lá em casa não se perde tempo de televisão. Agora tem esses monitores de televisão, mas ninguém não tem nem antena. Eles entram na internet e veem a notícia que eles querem. Poxa, mas a NET é a NET, né? Ela tem condições de fazer isso, ela conhece bem a natureza humana, etc. Mas olha que aproveitamento do tempo. Não estou dizendo aqui que a televisão é ruim, não é isso. O problema é o que a gente faz com ela. Porque se fosse eu, o que eu ia fazer? Se fosse vocês, o que vocês iam fazer? Comprar um para cada um. É o que nós fazemos. No quarto de um tem um, no outro quarto do outro tem outro. Na casa de vocês não tem certeza que tem no mínimo duas. E a gente vai ficar escravo dessas notícias, etc, etc. Então, aproveitar o tempo, mesmo que isso às vezes nos obrigue a tirar as coisas, sair desse padrão que a gente vive. Então, achei esse exemplo dela ótimo. E ela me contou muitas histórias, cada uma mais interessante que a outra. Caminho, verdade e vida. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das encarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. As pessoas costumam dizer que tempo é dinheiro. E levianamente, como ele diz, as pessoas ficam aproveitando esse tempo, usando esse tempo em detrimento de angariar matéria, coisas materiais. Nós precisamos da matéria, ninguém discute isso. Mas podemos usar o tempo para nós, para a nossa elevação espiritual. E a natureza, o Pai, nos tem dado essa oportunidade. Imagine vocês quanto tempo a gente economiza com o computador, com a internet. Veja esse software que eu mostrei a vocês. Quantos livros tem ali? Você não precisa ir na prateleira, folhear, procurar um assunto. É só você colocar lá na procura e achar o assunto. Para que isso? Para a gente ficar à toa? Não, para a gente aproveitar o tempo em nosso benefício. As pessoas dizem, mas a informática, a informatização, a mecanização está acabando com o homem, está tirando o trabalho. Não está tirando nada, está dando tempo para você gastar com você, com sua família, na sua construção íntima. Para isso que existem essas facilidades, para que nós tenhamos mais tempo, produzamos mais, conseguimos produzir mais e ter mais tempo. Então, não devemos converter o nosso tempo em dinheiro, em matéria só. Temos que usar bem o tempo. É o tempo com o que a gente gosta, o tempo com os filhos, o tempo com os amigos, o tempo... Eu li um livro numa ocasião, que infelizmente eu não lembro o nome mais, que foi umas perguntas que a pessoa fez a empresários, PhDs. Presidente da Coca-Cola, presidente da Johnson, só americanos de renome, homens de grande respeito no mundo empresarial. A pergunta era o seguinte: o que você faria se você pudesse voltar 20 anos atrás, com a experiência que você tem hoje? O que você faria diferente na sua vida? 90 e tantos % respondeu: amaria mais, ficaria mais com os meus filhos, ficaria mais com a minha esposa, iria pescar. Todos eles homens de grande importância no cenário mundial. E com a experiência que eles tinham na época, chegaram à conclusão que ele não aplicaria na bolsa, porque ele ia saber que a ação tal ia cair, que a ação tal ia subir,
Ele dá 20 anos, ele ia ter a experiência e saber de tudo que vai lá atrás. Mas eles falam justamente da família, dos amigos, e dedicaria mais aos meus amigos, porque a grande maioria eram grandes homens de negócios vazios, sem carinho, solitários. Então, é importante a conversão do tempo, do nosso tempo, em favor das aquisições morais e espirituais. E nós temos tempo para isso. Porque a tecnologia, a informatização, nos dá tempo para isso. Vamos esquecer que é só ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Temos que ganhar dinheiro? Temos. Precisamos do dinheiro? Sim, precisamos. O dinheiro pode ser muito bom se bem aplicado? Pode ser, deve ser. Mas não esqueçamos de aplicar o tempo do nosso benefício. Dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos. Caminho, verdade e vida. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Isso se aplica muito à religião, por exemplo. Eu gosto de religião e sempre levo para esse lado. Essas discussões estéreis e caprichosas. Quanto tempo a gente perde com isso? Quanto tempo? E isso não é novo, não. Do tempo, os judeus já perdiam muito tempo com isso. E brigam até hoje por causa disso. Aquela divisão de samaritanos e judeus, por causa de discussões caprichosas. Por causa de discussões estéreis em cima daquilo que não se podia discutir. A gente tem discutido particularidades dentro da religião, de conceitos, que nos levam muitas vezes a rompimentos inaceitáveis. E isso está dentro do Espiritismo, infelizmente. Porque o fulano pensa assim, ele está errado, ninguém é dono da verdade. Divaldo nos diz que a verdade é como se fosse um grande espelho que caiu e se partiu em vários pedaços. Cada um tem um pedacinho. O dia que nós nos unirmos, todos nós vamos ter a grande verdade, o grande espelho, refletindo tudo. Nós estamos vendo o movimento espírita sofrendo isso. Porque do mesmo jeito que o Espiritismo é o futuro das religiões, não será a religião no futuro, será o futuro das religiões. Os seus conceitos estão entrando nas religiões. Desse mesmo jeito, o das religiões está entrando no Espiritismo também, porque as pessoas vêm de lá para cá e trazem. É o que o nosso amigo Ideraldo sempre chama de ideias igrejeiras. Você já falou isso aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Para defender muitas vezes a pureza doutrinária, a gente acaba se desentendendo, partindo por causa de conceitos. Mas fulano de tal está errado, não sei o quê. Mas é doutor Bezerra que está falando por ele, doutor Bezerra também está dentro da minha casa. Mas como é que fica essa situação? Esses espíritos superiores, eles estão acima dessas discussões, porque não perdem tempo com discussões estéreis. Sabe por quê? Porque cada um tem um nível de entendimento. Você não consegue fazer a pessoa entender as coisas do jeito que você entende, porque o seu nível de entendimento é diferente do dela. A grande maioria das pessoas em matéria de religião são como crianças. Estão vivendo, o entendimento delas é infantil. É infantil. É o primeiro entendimento.
A Bíblia está cheia de histórias que parecem infantis, porque as pessoas entendem infantilmente. E se você colocar a razão, elas se perdem. Elas falam, não quero saber, está escrito na Bíblia, acabou. E a gente tem que respeitar aquela criatura. Não adianta você querer fazer com que ela compreenda. O Espiritismo é uma grande ferramenta de esclarecimento a esse respeito. Mas nem todo mundo lê, concorda com o Espiritismo. Diga-se de passagem que o Espiritismo nos traz verdades universais. O Espiritismo não trouxe nada de novo. O que o Espiritismo traz são verdades universais. A reencarnação, a comunicabilidade com os mortos, etc. Essa semana passada nós estávamos estudando lá na casa a parábola do mal rico. Lembra da parábola do mal rico? Havia um homem rico e tinha Lázaro, pobre. Eles desencarnam, Lázaro vai para o seio de Abraão, né? Jesus contando. E o mal rico está ardendo, sofrendo. Então ele diz, mas por que eu estou aqui e Lázaro está lá? Porque Lázaro já sofreu. Quando você, esses dois estavam juntos, você podia ter aliviado o sofrimento dele. Mas ele já sofreu, e já resgatou, você não. Ele comia o que sobrava da sua mesa. Aí o mal rico diz, então, avise aos meus irmãos que ainda estavam encarnados, mande alguém avisar meus irmãos que eles estão errados, eles estão agindo como eu agia. E Abraão diz, não, nem se os mortos ressuscitassem, eles têm Moisés e os profetas. Não houve Moisés e os profetas. Jesus fala claramente da possibilidade do morto lá avisar. É a comunicabilidade dos mortos. As pessoas se pegam às vezes em questiúnculas, isso está tudo claro. O próprio Jesus disse dessa palavra. Manda lá um morto avisar a meus irmãos para eles acordarem dessa verdade. Então, o que o Espiritismo traz são verdades universais. E nivela e respeita todas as religiões. Eu estava lendo agora a bibliografia de Gandhi, por exemplo. Fantástico, Gandhi, fantástico. Gandhi foi, pode-se dizer, o maior cristão não cristão. Uma vergonha para os cristãos. Um homem que não conhecia o Cristo e seguia o Cristo muito mais do que nós. Ele diz o seguinte na frase dele: eu seria cristão se todos fossem todos os dias. Quem só é cristão na nossa conveniência. Então a gente faz essa confusão toda e essas questionículos todas. Mas é tudo fonte do orgulho e do egoísmo. Em Fonte Viva ele diz, o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Fortalecemos cadência. Cadência. Existe um instrumento na música chamado metrônomo, que marca a música. Tá, 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 tá. Ali dentro do músico faz os compassos. O metrônomo não é a cadência. Você pode acelerar ele. Tá, 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 tá. Ou diminuir. Tá, tá. É isso que nós precisamos. De metrônomo na nossa vida, de cadência. Para não parar sempre. Se a gente correr, a gente cansa. Se a gente parar, a gente desanima. Então, cadência. Andar sempre para frente. Sempre estar fazendo. Sempre fazendo. Pouco, mas fazendo. Cada um no seu tempo, cada um regula o seu metrônomo de acordo com a sua capacidade de execução. Fazendo um paralelo com a música. Nossa personalidade enquanto somos jovens é semelhante à pedra preciosa por lapidar.
Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. O tempo é o brilho que nos lapida. Nós somos pedras preciosas, nós somos luz, mas estamos encapados com uma crosta gerada pelo nosso orgulho e nosso egoísmo. Com o tempo, nós vamos nos limpando e a luz começa a sair de nós. Por isso que Jesus disse: brilhe a vossa luz, se desfaça, né, desse lodo que te envolve, que você é uma pedra preciosa. Todos nós somos. Todos nós somos. Por mais terrível que pareça ser o indivíduo, ele é uma pedra preciosa e tem que ser lapidado. Bom, para finalizar, a má notícia é que o tempo voa. A boa notícia é que você é o piloto. Então, vamos colocar a mão no manche. Já é hora de nós assumirmos o manche desse avião supersônico que somos nós. Porque até então, nós nos deixamos ser governados. Nós usamos talvez um piloto automático ou deixamos que alguém nos levasse. Já é hora de compreendermos que a nossa vida pertence a nós mesmos. Somos obras de Deus inacabadas. E o acabamento depende de nós. Nós somos donos da nossa vida, portanto, pilotos desse avião. Temos que assumir isso. Deixar de colocar a culpa, não foi o destino. A gente tem visto isso muito aí fora e dentro das casas espíritas. Mas foi Deus que quis assim. Deus não quer assim nem assado, não. Gente, nós estamos rezando demais. As pessoas rezam demais. Rezar é ótimo, orar é ótimo. Mas vamos fazer. Vamos orar 30 minutos e fazer o dia inteiro. O orar está sendo uma acomodação. O indivíduo às vezes passa a noite toda de joelho cravado ali. Para quê? Se a gente não consegue mais do que 2 ou 3 minutos de concentração. Se o seu filho está doente, qual é melhor? Eu orar por ele ou pegar e levar no médico? Ou na farmácia? Melhor levar ele na farmácia. É melhor fazer por ele. Nós temos que assumir isso, parar de esperar que as coisas caem do céu. Se Deus quiser, foi Deus que me deu, foi Deus que quis assim. Assumir a nossa vida. E o nosso problema, aliás, e o problema do outro é o nosso problema. Nós temos que assumir isso, nós estamos todos no mesmo barco. Quando nós assumirmos isso, a vida vai ficar melhor. Nós estamos desejando um feliz ano novo para todo mundo, mandando mensagem, mandando cartão. O cartão já está demodê, né? Ninguém manda mais. Eu recebi de uma amiga que ainda insiste. E não estamos fazendo pelas pessoas, nós estamos só desejando. É um começo. Mas só o desejo, se ficarmos só no desejo, nós não vamos ajudar a pessoa. Eu desejo que você seja feliz. Faça a criatura feliz. Haja. Não deixe de orar, não. Eu estou aqui. Eu sou contra a oração, a prece. Não é isso. Ore e vigie. A fé sem obras é morta, segundo Tiago. Se Deus quiser, bem. Se não quiser, bem. Eu vou fazer do mesmo jeito. Quem sou eu para saber o que Deus quer? Eu sei o que eu quero, o que eu preciso. É igual a história do indivíduo que estava no morro, muito alto, daquele sol de janeiro, meio-dia, cavando, ele e o outro. Isso é uma história, viu, gente? Não é verdadeiro. Aí ele falou assim: compadre, eu vou largar essa vida aqui e vou para a cidade grande, não quero essa vida de roça mais não. Ele batia o enxadão e chegava sem fogo.
Muito duro que estava a terra. Aí o outro falou assim, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, bem, se Ele quiser, eu vou para o jeito. Aí ele foi castigado e viveu numa lagoa, tinha uma lagoa imensa no fundo, embaixo, nesse muro. E ele viveu 10 anos como um sapo nessa lagoa, esse sapão. Aí todo mundo que passava dizia, olha, esse homem, aí contava a história, né? Falou assim, sai lá. Passados 10 anos ele voltou a ser homem novamente. Continuou a vida dele. Aí uns tempos ele está lá naquele morro cavando novamente. Ele, compadre, eu vou largar essa vida, não aguento mais não. Eu vou voltar, eu vou para a cidade grande. Aí eu falei, se Deus quiser, meu irmão, se Deus quiser, bem, se Ele não quiser, a lagoa da Deus. O importante é o nosso querer. O importante é que nós estamos no leme. A nossa vida vai ser o que a gente quiser. Deus nos criou inacabados. O acabamento é por nossa conta. Existe a intervenção divina, a misericórdia divina? Existe. Como é que ela é feita? Através dos espíritos amigos. Então eu estou aqui, né? Vou ter um problema qualquer, há uma intervenção de amigos, de pessoas que reconhecem em mim um potencial, pelo que eu já fiz, o que eu posso fazer, então intercedem. Olha, ele não vai perder um braço, nós vamos dar um jeito de perder só um dedo, porque esse braço vai ser muito útil. Então, assim é a misericórdia divina. As pessoas imaginam que Deus cuida de mim. Não está vendo isso em camiseta? Se eu cair, Deus me levanta. Vai! Existe uma lei clara, claríssima. Depende de você. Só depende de você e de quem está ao seu lado. Gente, eu estou falando isso para mim mesmo. A gente precisa ser muito acomodado. Então, nesse 1º de janeiro, esse começo de contagem de tempo, é a hora de nós assumirmos o manche desse evento. Somos nós, eu vou fazer. Se aconteceu, a culpa foi minha. E eu vou fazer diferente. Porque o tempo, mesmo que para nós pareça curto, é muito precioso. Fico obrigado.